Trecho da Democracia de hoje debate a privatização das empresas públicas e a perda da soberania nacional. Os nossos convidados são Suzineide Rodrigues, presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, e Rogério Almeida, coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e Paraíba. Rogério, na década de 90, as privatizações que foram implementadas no Brasil durante os governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso incidiram sobre siderurgia, o setor de siderurgia, extração de minérios, bancos estaduais, telecomunicações. Houve uma tentativa de privatização da Petrobras. Qual é o perfil da tentativa de privatização levada a cabo hoje pelo governo Bolsonaro? Nesse momento, o governo Bolsonaro está dando, na verdade, até continuidade pelas privatizações que foram aplicadas pelo governo Temer também. Eles começaram e estão tentando, vamos dizer assim, privatizar as empresas que fazem parte do sistema Petrobras pelas beiradas, né? Estão vindo de fora para dentro até chegar no miolo na Petrobras como um todo. Eles já privatizaram aí alguns campos maduros de petróleo, que eles entregaram para a iniciativa privada. Estão com a tentativa aí de privatizar as refinarias, 8 refinarias do sistema Petrobras, ou seja, metade das refinarias do sistema Petrobras serão entregues a empresas privadas, fazendo com que os preços dos combustíveis aumentem cada vez mais, seguindo aí o mercado internacional, que é a tendência. E privatizou a BR Distribuidoras. Estamos aí na tentativa aí de reverter essa privatização, além dos campos do pré-sal que estão sendo entregues às multinacionais estrangeiras. E, pasmem, estão vindo agora para cima também da Liquigás, que é a empresa que faz parte do sistema Petrobras, que cuida da parte do GLP, do gás de cozinha, que tende a ficar cada vez mais caro, aí, prejudicando aí o dono e a dona de casa, que vai pagar mais caro pelos seus combustíveis essenciais aí para a sua sobrevivência. Eu li uma análise de que a passagem do controle majoritário da BR Distribuidora para uma empresa que não se sabe muito bem qual é, já que foi um consórcio que acabou comprando essas ações, pode representar o próprio fim das refinarias, à medida em que a BR Distribuidora poderia, com um novo controle, comprar o petróleo do petróleo que é refinado no exterior. E isso representaria uma espécie de ressecamento dessas refinarias, ou seja, seria uma outra forma de levar à falência ou à desnacionalização das nossas refinarias a partir de um outro processo que não seria da própria privatização. Isso é possível? Isso já vem acontecendo quando o governo Temer abriu o mercado de combustíveis brasileiro para as multinacionais estrangeiras trazer o seu combustível de fora. O que aconteceu? Aumentou aí mais de 70%, 80% o número de distribuidores internacionais aqui no país. O que é que eles fazem? As empresas internacionais, as multinacionais, principalmente as americanas, elas pegam o petróleo lá do pré-sal, levam para suas refinarias nos Estados Unidos, refinam, geram empregos lá, movimentam a sua economia, geram tecnologia dentro do seu país e depois as importadoras que estão aqui no Brasil trazem esse combustível de lá de fora mais caro. Quando as nossas refinarias, 13 refinarias do Brasil, da Petrobras, tinham condições de dar conta desse mercado. Tá? Ficaria faltando pouca coisa aí para a gente abastecer com gasolina, porque hoje a produção do pré-sal, hoje a gente produz 2,6 milhões de barris de petróleo dia. Tá? E a refinaria, as nossas refinarias todas juntas, em capacidade total, ela tem capacidade de processar 2,4 milhões de barris dia. E o nosso mercado, ele consome 1,9 milhões de barris dia. Ou seja, a gente dá conta. A gente só não é autossuficiente porque desse 1,9 milhões de barris dia, a gente precisa uma parte aí de gasolina, que a gente não tem condições ainda de fazer muita gasolina aqui no país. Tá? Teria que ter aí novas refinarias especializadas aí em gasolina. Mas aí seria pouca coisa, um negócio de 100 mil barris, 200 mil barris. Investimento público. O que foi feito aqui em Pernambuco, por exemplo, a refinaria Quebreu Lima, ela nos tornou aí, aqui no mercado nordeste, suficiente aí em diesel, que essa refinaria produz muito diesel. Ela tem uma produção hoje de 115 mil barris dias, onde 70% é diesel. Então a gente consegue abastecer o mercado. A intenção, o que foi feito no governo Temer, está sendo feito pelo governo Bolsonaro, reduzir as cargas das refinarias da Petrobras para abrir mercado para as distribuidoras
daqui, trazer de fora. E agora eles tomando conta da BR Distribuidora, que era da Petrobras, eles vão fazer isso, porque eles vão deixar de comprar da Petrobras e fazer o que você disse, pegar de fora e cada vez mais deixar ociosas as nossas refinarias, com a alegação dizendo que não tem mercado e ficar facilitando a venda das refinarias. Ele vai dizer, ó, a gente não precisa de refinaria aqui, vamos se desfazer das refinarias. Então é tudo estratégia, tudo amarrado para poder entregar o patrimônio brasileiro para multinacionais estrangeiras. Antes de te perguntar como é que pode se dar esse processo de reversão da perda do controle acionário da BR Distribuidora, eu gostaria de perguntar a Suzineide a situação dos bancos, né? No início, o Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro falavam da intenção de privatização do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e do BNDES, não é? Em que pé anda esse processo e o que está sendo feito já na prática que representa um ataque aos direitos dos trabalhadores dos bancos, né? Então, só para pegar um pouquinho do gancho da década de 90, a FHC também fez um processo de privatização, né? Vários bancos estatais sumiram na época, foram privatizados, exemplo aqui o Bandep, né? Que foi comprado pelo Banco Real e agora hoje é o Santander. Banespa. Tem ainda um restinho ainda do Banrisul, mas todos os outros bancos, Paraiban. Então, vários bancos estatais foram, naquela época, vendidos para a iniciativa privada, né? E, com isso, há uma mudança na configuração dos bancos, né? Mesmo assim, na época, a gente era 30 mil bancários, passou para 15. Hoje, em Pernambuco, nós somos um pouco mais de 11 mil bancários, né? No Brasil, todos eram 1 milhão e 500, hoje somos um pouco mais de 400 mil. Então, o que é que a FHC fez? Na época, fez um acordo com as empresas terceirizadas e mais da metade dos bancários eram terceirizados, eram pessoas contratadas, não eram bancários. Com o governo Lula, houve uma abertura de mais concurso e a abertura de novas agências. E a Caixa, o BB, BNDES e o Banco Nordeste, eles tiveram um crescimento e uma inserção maior na sociedade, né? De investimento em políticas sociais, na agricultura, no mercado interno. E então houve toda essa mudança de perfil, porque o primeiro compromisso que o governo Lula fez nas negociações com os bancários era retomada de contratação de bancário concursado, né? E a gente conseguiu, para cada terceirizado, cada 5 terceirizados, entrou 3 bancários. E aí agora com o governo Bolsonaro, né, com o governo Temer já foi feito isso, ele disse que tinha intenção de privatizar. Depois fala que não quer privatizar porque não quer perder o fim social. Então o que é que ele está fazendo? Um pouco como está fazendo com a Petrobras. Ele está querendo se desfazer e privatizar de várias empresas, de onde que vem o dinheiro dos bancos públicos. Por exemplo, na Caixa é o FGTS, né? Você sabe o volume que tem, que a Caixa hoje ela centraliza o FGTS. 40% do dinheiro que a Caixa entra injetado na Caixa para ela investir. Então, há uma tentativa, uma necessidade dos bancos privados de levar esse dinheiro para eles e, consequentemente, tira o investimento na casa própria, que é o principal carro-chefe, né? No Banco Nordeste, a gente tem o Fundo FNE, que é um Fundo Nacional de Investimento exclusivo para o Banco Nordeste. Desse dinheiro, do governo Temer para cá, já foi tirado mais de 50% desse fundo. Só para você ter uma ideia, um ano passado, 50 milhões de investimento desse fundo foi do Banco Nordeste. E do Banco do Brasil também, que já é uma empresa mista, 50%, 51% hoje ainda é do governo, mas 49% são do acionista. E no Banco do Brasil tem uma grande guerra, que é se ele é privado ou se ele é público. E já tem uma concepção de privatista no Banco do Brasil. Então, com esse modelo, então, da Caixa, quer tirar o FGTS, quer tirar as lotéricas, você sabe que a loteria dá muito dinheiro, o Banco do Brasil tem BB Viagem, e tem outros investimentos que os bancos faziam, então ele vai. A ideia deles é privatizar essas empresas com um discurso dizendo assim, olha, o banco público não precisa ganhar lucro. Quem tem que lucrar são os bancos privados. O governo tem falado isso. O Bolsonaro, várias vezes, ele tem falado isso e Guedes também. Então, com isso, ele vai fazendo um sucateamento
dos bancos públicos, de forma que como é que eu vou investir em saneamento, em política pública, em educação, se eu não tenho dinheiro para ofertar no mercado? Porque outra medida que Temer fez e que ele continua fazendo é tirar a oferta, né, para empréstimos populares. A casa própria, que é o nível A, que era o nível mais popular, esse desde de Temer, que não tem mais esse investimento. Então, há um modelo que nós estamos, eles estão acabando, escateando, estão sugando, né, o investimento desse banco, de forma que quando tirar essas empresas, qual é o dinheiro que fica e qual vai ser o banco que vai sobrar. Então, já teve vários debates ou várias insinuações que ia juntar BB e Caixa, que o Banco Nordeste pode virar um escritório. O próprio BNDES, que tem um papel fundamental para o desenvolvimento do país, né? Uma série de denúncias que o governo proporcionou, que a mídia faz, de desgastar esses bancos, né? Olha, o funcionário é preguiçoso, não trabalham direito, há desvio de dinheiro. Então, há uma construção também ideológica, por parte do grande meio de comunicação, dizer, olha, não tem competência aqueles funcionários. Então, é um modelo que ele está usando, é de tirar os melhores rendimentos, de forma que aquele banco não consiga mais atuar. Aqui no Banco Nordeste, aumentou o dobro de agências, mas quando Temer assumiu, já 5 agências que não inauguraram e já fecharam mais 5. Então, eles estão fechando as agências. Significa que naquele município que não tem banco, como é que ele vai se desenvolver? Porque há um grande fomento aqui, foram 5 bilhões de reais só em Pernambuco, do Banco do Nordeste. Então, todos os pequenos agricultores, as pequenas e grande média empresa, vão para investimento nesse banco. E as prefeituras têm um Bolsa Família, né, tem uma aposentadoria também do pessoal da terceira idade, que é o que gera o mercado naqueles pequenos municípios. Então, sem a Bolsa Família, sem as políticas públicas, sem a aposentadoria, o que é que vai ser dos pequenos municípios? Então, a gente está fazendo vários debates para ver se sensibiliza não só os bancários, mas também a sociedade, de que vai ter muito prejuízo para o Brasil se não tem um banco público, porque não vai ter desenvolvimento no país. E qual é a soberania que o Brasil vai ter se não tem seu petróleo, se não tem sua água? Porque se você não tem água... usar uma expressão que o Rogério utilizou no início, é uma privatização pelas bordas, né? Pelas bordas, pronto. Você vai ressecando o conjunto de capitais que circulavam nesses bancos públicos, e esses bancos públicos têm uma tendência a perder a sua importância. E também outra coisa que é importante na década de 80 e 90, olha, banco público não dá lucro. Hoje essa tese não funciona, porque todos os bancos deram lucro, tanto o BB quanto a Caixa foi acima de 12 bilhões de lucro líquido, o Banco Nordeste foi acima, quase 800 milhões de lucro do Banco Nordeste. Fora o BNDES, que você sabe o volume de dinheiro que ele investe nas empresas de grande porte, né, e nos bancos mesmo. Então, a gente vê que o problema não é lucro, o problema é que o capital está de olho exatamente nessa quantidade de recursos que esses bancos eles giram no mercado para investir, apenas para especular, né? Em que pé anda atualmente nos bancos públicos esses programas? Esses programas já vêm acontecendo desde o governo Temer. O próprio governo Dilma também teve alguns programas, né? E mais recentemente o Banco do Brasil fez um plano de emissão voluntária. A Caixa estava recentemente com um aberto até agora. E todos eles têm o objetivo de enxugar o quadro, de economizar a partir da folha, né? E o Banco do Brasil agora, com essa proposta, a intenção é de fechar 300 agências. O Banco do Itaú já anunciou a possibilidade de fechar 200 agências. O modelo de agência que a gente tem hoje, né, eles estão avaliando com novas tecnologias, é de criação de agências sem caixa e só com atendimento, com autoatendimento, às vezes com um bancário. E já tem várias agências que não tem mais o caixa para você ser atendido. Então, esse modelo de demissão voluntária é uma forma que os bancos acham, e o governo está achando, de reduzir a mão de obra, né? Se livrar daqueles funcionários antigos que custam mais, né? E ele tem um quadro enxuto dos novos concursados, que o salário médio de um concursado hoje, vamos dizer que é R$ 3.500. E sai uma pessoa com R$ 15.000, a mesma função. O que há de estrutural nesse processo de enxugamento do número de bancários, e o que há de conjuntural? Me faça entender. Olha, o processo de reestruturação produtiva certamente incidiu sobre a diminuição do número de Pronto, uma das consequências estrutural é justamente a nova tecnologia, a Revolução 4.4, 4.5. Os bancos têm sido, né, aqueles que, na reforma tecnológica,
tem atingido fortemente os bancários, para você ver que nós saímos de 1 milhão e 500 para hoje somos pouco mais de 450 mil. E no sistema financeiro tem 1,5 milhão de pessoas, com lotéricas, agora com essas fintechs, com bancos múltiplos. Então, há uma mudança na configuração do banco. Antes você fazia tudo no banco. Hoje você pode fazer isso pelo celular, mobile bank, e você pode, e todas as transações hoje dos bancos, no máximo 20% você faz na agência bancária. 80% você faz por algum outro meio, pela internet, e desses tem crescido por telefone celular para você abrir uma conta corrente. Então, isso é estrutural e é conjuntural, porque é uma mudança na configuração. E como os bancos públicos, eles pagam bem esses funcionários, eles garantem saúde de qualidade, um salário decente, e as pessoas tinham muitas vantagens. Então, da década de 90 para cá, os novos concursados foram pela CLT. Então, algumas conquistas que uma pessoa da Caixa antiga tem, hoje os novos concursados não têm. Então, há uma mudança disso e os bancos estão fazendo esse modelo de incentivo à aposentadoria ou demissão voluntária, que com esses programas eles diminuem seu quadro e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que ele garante que a pessoa saia com a mínima condição. Né? Então, isso garante com que, por exemplo, eu tenho já meu tempo de aposentadoria. Eu sou da Caixa, por exemplo, eu sou do Bradesco, mas uma colega de 30 anos da Caixa, ela pode entrar no plano de demissão voluntária ou de aposentadoria, vai receber uma indenização para além daquele valor, e o banco, por outro lado, vai tirar uma pessoa antiga, que eu e você podemos fazer a mesma tarefa, você ganha 3 mil e eu ganho 15 mil. Né? E isso é o que os bancos dizem. Então, eu vou economizar tirando você. E quando eu não faço um concurso, como os bancos não estão fazendo, sai 3 funcionários, não entra ninguém, há uma sobrecarga de trabalho e há um adoecimento da categoria. Porque hoje não está contratando para terceirizado, porque tem um acordo que a gente tem exigido para que eles chamem os concursados. Então, está tendo um enxugamento das agências, uma diminuição e não há uma contratação. Então, vai ter consequências conjunturais, porque o próprio sistema, né, de mudança tecnológica, de desemprego também, e também a mudança que os bancos estão pensando, estão avizinhando com a nova tecnologia, que esse modelo de banco que existe não vai ter mais. Então, realmente, a categoria pode ser uma categoria. Então, o banco, como a gente conhece hoje, realmente vai ser muito questionado. A gente não sabe como vai ser o modelo de banco, né, que vai se avizinhar com essa mudança tecnológica. Lá em São Paulo, por exemplo, tanto o Itaú como o Bradesco tem uma agência já modelo que não tem ninguém, não tem uma pessoa. Tem um computador que vai lhe atender, tem aí as digitais que você vai lá, faz tudo sozinho e você vai fazer todo o atendimento, vai fazer a aplicação naquela agência. Ou seja, se esse modelo pega, quem é? Do banco 100% desumanizado. 100%, totalmente. Rogério, na versão neoliberal, as empresas públicas são um antro de corrupção, desperdício, gasto. Qual é a visão alternativa a essa, a visão contra-hegemônica em relação a essa, sobre as empresas públicas? Ou, dizendo de outra maneira, qual é a importância das empresas públicas para uma sociedade, para um Estado como o brasileiro? Boa essa pergunta. Quando você coloca a visão que é colocada para toda a sociedade das empresas públicas como corruptas, como ineficientes, isso é tudo plantado com o único intuito de entregar o patrimônio brasileiro para as multinacionais. Por exemplo, dos bancos aí, todos os bancos privados estão de olho aí no Banco do Brasil e na Caixa, porque eles têm um grande lucro, todos os anos aí batendo recorde de lucro, e esse lucro vai para quem? Vai para toda a sociedade brasileira. Então, eles querem tomar isso do povo brasileiro. A mesma coisa acontece com as petrolíferas internacionais, estão tudo de olho no petróleo do Brasil. Desde a descoberta do pré-sal, lá em 2008, no governo Lula, abriu assim, um olho gigante em cima do Brasil para tomar essa grande riqueza que é o pré-sal, que é uma das reservas de petróleo maiores do mundo hoje. E tem um potencial gigantesco. Tanto que a gente saiu aí da época lá de 1 milhão de barris dias, estamos aí em 2,6 milhões de barris dias. Um pouco mais aí de 9 anos, aí, 10 anos, que a gente está explorando esse pré-sal. E a importância para a sociedade brasileira tem que ficar atenta que hoje uma Petrobras pública, um banco público, a gente tem um papel social, tem um papel de prestar serviço, levar esse serviço de banco para o interior, para aquelas cidadezinhas lá pequenas que não tem tanta tecnologia, o pessoal precisa ter um atendimento humanizado para estar. E tem todo o desenvolvimento que é trazido por esses bancos, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, BNDES e a Caixa Econômica. Mesma coisa,
A importância da Petrobras pública e das refinarias sendo públicas é o combustível ser mais barato. Quem não recorda do preço dos combustíveis aí, antes do governo Temer, que estava ali em torno de R$ 2,80 a gasolina, R$ 2,90, o pessoal ainda reclamava que estava alto, hoje a gente está pagando aí R$ 4,50. O botijão de gás de cozinha era R$ 35, está batendo aí os 80. Isso aí, o governo, se quisesse hoje, a gente teria os combustíveis, vou pegar, por exemplo, o diesel e a gasolina, R$ 1 mais barato. Está pagando aí R$ 3,50 do diesel, era para estar pagando R$ 2,50. Gasolina R$ 4,50, era para estar R$ 3,20, R$ 3,30, R$ 3,50. Por que a gente está pagando mais caro? Porque a Petrobras hoje ela está se comportando por obrigação, pelo governo atual, a política de preço, ela está se comportando como uma empresa privada. Ela está acompanhando o preço do barril de petróleo internacional e acompanha também a variação do dólar. Ou seja, a gente está pagando, a gente explora, refina tudo em real e está pagando, a sociedade é obrigada a pagar o combustível em dólar. E não era para ser assim. Era para a gente ter o nosso petróleo ser refinado aqui no país, a gente ter um pouco de lucro aí para a Petrobras, mas ter o papel social. Não dá para a gente estar pagando a gasolina de R$ 4,50 como está hoje, R$ 4,30. Era para estar aí R$ 3,20, R$ 3,30, seria um preço justo e aí diminuiria todos os fretes. Você sabe que o combustível ele afeta em toda a alimentação, em transporte. Então é um bem essencial que tem um papel social que tem que ser tratado como estatal. As empresas, aí, os países fora aí autodesenvolvidos, eles estão reestatizando todas essas empresas de combustível, de água, de energia, bancos financeiros. Então, é importante se proteger, a nação se proteger e ter esses bens essenciais na mão do Estado. E não entregar para as multinacionais estrangeiras, porque a gente agora, se privatizar as refinarias, a tendência agora é só o preço dos combustíveis só subir. Ou seja, como diz a chamada do programa de hoje, quer dizer, sem as empresas públicas não há soberania nacional. Não tem controle, mas o Estado ele não pode, tipo, se privatizar a refinaria Abreu Lima aqui, ele não vai poder mais controlar o preço do combustível, como hoje pode. Hoje não se faz por vontade política. Tá? Para você ter ideia, é um absurdo. Você ter noção, a Petrobras é obrigada a colocar no seu preço de combustível, muita gente não sabe disso, a gente é obrigado a pagar as taxas de importação, que as distribuidoras, quando trazem combustível de fora, eles pagam a taxa de importação e pagam a taxa portuária. Pois esse valor é acrescentado dentro do preço da gasolina da Petrobras, mesmo essa gasolina estando aqui no país. O governo obriga eles a colocar em torno de 20 centavos, 25 centavos, coloca no preço que sai da refinaria. Hoje, você tem ideia, a refinaria hoje está saindo a gasolina a R$ 1,70, o preço da gasolina. É um preço alto ainda, dava para ser mais baixo. Aí, com a incidência de impostos, colocar o etanol e os lucros das distribuidoras, o lucro do posto, chega nesse preço aí que está hoje de R$ 4,30. Então, você vê uma margem grande que você tem. Pronto, a gasolina está saindo hoje R$ 1,70, era para sair R$ 1,30. Aí, se ela saísse R$ 1,30, fazendo todos os cálculos também, chegaria aí mais ou menos R$ 3,20, R$ 3,30 o preço da gasolina, mesmo com os altos impostos que a gente tem, que é outra bandeira que a gente tem que discutir. Depois a redução desses impostos sobre o combustível. Mas o primordial é isso, é mudar a política de preço que está sendo atuada hoje. Não levar em conta o preço do barril, porque se estoura uma guerra lá no Irã, a gente vai pagar aqui, a gente não tem nada a ver com isso. Se muda o clima lá fora e muda os preços do barril de petróleo, a gente também não tem nada a ver com isso. A gente tem que focar no mercado nacional. Até porque nós somos autossuficientes em petróleo e temos condições aí de dar conta do nosso mercado. A gente está chegando ao fim do programa, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês dois. O Rogério poderia começar respondendo. Quais são as estratégias de luta, quais são as estratégias de resistência em relação a esse avanço contra as empresas públicas? Você falou numa tentativa de reversão da situação da BR Distribuidora. No que consiste essa tentativa? Nós temos aí 4 pilares aí que estamos trabalhando e a gente também precisa da ajuda da sociedade. Tá? Os pilares são o seguinte, a gente tem a bandeira de luta, que é a resistência mesmo da própria categoria, tá? A gente fazendo movimentos, atos nas portas das refinarias, junto com a categoria, greve, para evitar a venda dessas refinarias. A gente também tem atuação jurídica, a gente está entrando com ações jurídicas, nossos escritórios jurídicos estão entrando com ações mostrando para a justiça que está sendo ilegal a venda desse patrimônio brasileiro. Temos também
a comunicação nossa, nós temos que chegar na sociedade e mostrar para a sociedade a importância desse patrimônio para o povo brasileiro, tá? E também nós temos aí o apoio dos parlamentares, os parlamentares que nós votamos, que estão lá nos representando, que tem que fazer essa conversa dentro do próprio governo e mostrar que isso está sendo um tiro no pé, entregar os patrimônios públicos, tanto a Petrobras como todas as empresas públicas e assim também como os bancos. No nosso caso é um pouco parecido também. A gente criou o Comitê Estadual, né, das Empresas Públicas, juntando aí petroleiro, pessoal, estamos juntos, bancário, pessoal dos Correios, servidores públicos federais, municipais, estaduais. Então é uma tentativa também de não ficar uma luta apenas do bancário ou do petroleiro, mas uma luta de nós todos juntos para podermos estar mais fortes e não deixar privatizar. A gente também tem feito uma série de audiências públicas, queremos sensibilizar os prefeitos das cidades, porque se a prefeitura não tem desenvolvimento, não tem banco, ele não vai ter desenvolvimento naquele município. Então, nós vamos fazendo também. Faz reunião, denuncia, faz documento, né? Mas o importante é que a sociedade entenda, no caso dos bancos, porque é importante o banco público. A agricultura, se não tiver agricultura, você não vai comer na cidade. Se as empresas, por exemplo, agora o FGTS, R$500 que você vai sacar, você não está entendendo que se sacar aqueles R$500, você vai perder lá na frente. Mas se tem investimento na construção civil, vai ter emprego, vai ter geração de renda. Então, você tem que pensar também no desenvolvimento. Quando eu tiro só os R$500 que ainda vou me prejudicar, não há investimento. E banco público, eles conseguem que o preço, os juros sejam menores. Porque você vê quando você vai pagar as tarifas bancárias altíssimas. Então, na época de Dilma, isso foi um dos motivos que alguns alegam pelo golpe, foi porque ela baixou o preço, diminuiu os juros, e aí os bancos privados não aceitaram. Então, a gente tem uma luta para a categoria, menos juros e mais crédito. Porque se tem crédito, vai ter gente para poder gerir a economia. Que eu acho que é um grande dificultador para o Brasil e da compreensão dessa empresa pública, porque muitas vezes a pessoa na cidade não consegue entender por que é importante. É importante porque você vai ter um gás mais barato, subsidiado, você vai ter uma casa popular com investimento, você vai poder ter uma escola, vai ter educação, vai ter saúde. Então, quem investe nessas políticas públicas são as empresas públicas, porque as empresas privadas não têm compromisso, né, social, apenas com o lucro. Então, no caso dos bancários, menos juros, né, a gente ter o maior controle e, principalmente, a gente ter uma sociedade que entenda que política pública é desenvolver um país, e a soberania de um país está também na tua autonomia, né, quando você gera riqueza, quando você gera pessoas com capacidade de transformar. E a gente está vendo que nosso país não está muito bom, né? Mas a gente não pode desistir de lutar. Então, a gente vai continuar lutando, vai continuar na resistência e buscando evitar que a privatização aconteça, né? A gente sabe que não é fácil, tem muitos bancários, só para eu concluir, tem alguns bancários que acham que privatizando ele vai livrar o emprego porque ele é competente. Ele é competente, ele passou no concurso, mas numa empresa que privatiza, os primeiros que vão ser sacrificados são aqueles que já vieram das empresas públicas. É assim no Bandep. Hoje não tem 100 pessoas no Banco Santander que são oriundos do Bandep. Então, desenvolver um país ter empresa pública forte, porque nós dissemos aqui, olha, defender as empresas públicas é defender o Brasil. É um lema que o pessoal do Petroleiros usou e nós fizemos uma campanha em defesa das empresas públicas no Brasil todo. Defender as empresas públicas é defender o Brasil. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Defender os bancos públicos é defender o Brasil. E a sociedade tem que entender que quando se fala em empresas públicas é porque a empresa é sua. Exatamente. É sua que está assistindo, você que está assistindo aí, você tem que entender que as empresas públicas é um patrimônio seu. Todo lucro que é gerado numa empresa pública, ele volta para você. A sociedade como forma de trabalho. Então, é por isso que a gente sempre diz, defender as empresas públicas é defender o Brasil. E a sociedade tem que fixar isso na cabeça. E aí levantar essa bandeira de luta, junto com os petroleiros, com os bancários e com todos os representantes das empresas públicas que temos aí em nossos países. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Suzineide. O Trilhas da Democracia fica por aqui, mas volta na próxima terça, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.